Em evento hoje no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro ignorou o caso da Covaxin e voltou a dizer que não há corrupção no governo. Vamos ouvir. Eu não tenho que dar entrevista. Eu não tenho que responder perguntas de muitos idiotas. Que o tempo todo só vem defeito na gente. E para a tristeza de alguns poucos, um governo que está completando 2 anos e meio sem uma acusação sequer de corrupção. Não adianta inventar vacina, porque não recebemos uma dose sequer dessa que entrou na ordem do dia da imprensa ontem. Está aí o presidente Jair Bolsonaro, que nega qualquer tipo de corrupção, mas para falar deste assunto, aqui comigo, direto de Brasília, a colunista do UOL, Carla Araújo. Carla, boa noite a você, seja muito bem-vinda. Agora, diante de toda essa situação, dá para dizer que o governo está tranquilo, Carla? Boa noite. Boa noite, Igor. Boa noite a todos. Olha, tranquilidade é uma coisa que não existe aqui em Brasília há tempos. O que a gente pode dizer é que o governo tenta, de alguma forma, criar suas narrativas, né? Ontem, muitos falou também aqui, porque, por exemplo, a notícia da demissão, da saída do ministro Ricardo Salles no fim da tarde, pegou muita gente do próprio governo de surpresa, ministros ali não sabiam, enfim. E aí algumas fontes começaram a lembrar que é um modus operandi do governo, de certa forma, criar aí algumas cortinas de fumaça. Aconteceu no caso Queiroz, no dia que o Queiroz foi preso, foi o dia que o Abraham Weintraub, que era o ministro da Educação, que também era investigado e que já vinha causando muito desconforto para o governo, também saiu, mudou ali as manchetes, né, digamos assim. O que o presidente faz, e dá para também mostrar aí que ele não tem tranquilidade, ontem mesmo, para apoiadores ali na saída do Alvorada, ele disse que ele tinha apagado alguns incêndios, né, ao longo do dia. E a própria postura do ministro Onyx Lorenzoni, da Secretaria-Geral, quando convocou o que seria uma entrevista coletiva, e na realidade foi um pronunciamento, né, porque eles não permitiram perguntas, mostrou ali a irritação de um dos principais auxiliares do presidente, aqueles auxiliares que a gente chama de tropa de choque, linha de frente, enfim, que é aquele tipo perfil político que defende acima de qualquer coisa, né? A gente viu a irritação dele, e aí a gente vê também, Igor, um pouco de uma inversão de uma lógica em casos de investigação. O presidente gosta de reforçar essa narrativa de que não há casos de corrupção, e hoje ele disse que se tem algum caso ele mandaria investigar, como ele fez com o filho dele, Flávio Bolsonaro, falou, né, na retórica. E aí eles invertem a lógica, porque ao invés de se apurar as denúncias de irregularidades que um deputado e um servidor do Ministério da Saúde levaram pessoalmente ao presidente, eles fazem o quê? Dizem que vão investigar os, digamos assim, delatores. Então, é uma inversão de lógica que se faz para se proteger. Então, assim, o governo continua insistindo na narrativa dele, e aí a narrativa dele inclui não responder à imprensa, não esclarecer as coisas, fazer esse discurso que o presidente vai ali ó, no seu cercadinho de apoiadores e recebe aplausos, mas para a sociedade como um todo, porque eu acho que é bom a gente lembrar, o Bolsonaro é presidente do Brasil, não governa apenas para quem o elegeu e para quem o apoia, para a sociedade brasileira como um todo, faltam respostas. E o presidente não dá, o presidente prefere dizer que não há corrupção, o presidente prefere dizer que não comprou a vacina, sendo que há um contrato assinado com intenção de compra, né? Então, assim, a dose não chegou, mas até hoje, mais cedo no All News, a gente teve o deputado Alexandre Molon que falou, a intenção da compra, e se houve mesmo ali algum tipo de irregularidade de corrupção, só o fato dessa intenção de ajudar e ter ali algum tipo de ganho, de benefício, essa intenção de corrupção já conta, né? Não é o caso das doses não terem sido entregues, ou o dinheiro estava empenhado, estava ali separado 1,6 milhão para pagar essas doses por um preço que a princípio se mostra aí superfaturado. Vai ter toda a checagem de coisas, e por mais que o governo também queira afastar essa crise, digamos assim,
tem consequências. A CPI vai analisar e também tem do lado do TCU uma pressão interna ali para que se avance uma representação que já há na Corte lá de Contas, para que se avance, e o próprio ministro Bruno Dantas ontem falou em plenário na Corte que há uma série de questões nebulosas em torno desse caso que precisam ser esclarecidas. Então não adianta só a gente ficar na retórica, porque a retórica é o presidente tentar se mostrar calmo, mas a calma do presidente inclui agressão a uma repórter que faz uma pergunta. Então aí não consigo considerar calma. Eu acho que assim, o governo se mostra nessas situações em que está acuado, tenta, assim, criar cortinas de fumaça, tenta, assim, reforçar a sua narrativa, e aí, assim, a gente fica aqui, né, no nosso árduo ofício de tentar esclarecer o que de fato acontece. Ainda bem que temos aí reportagens que continuam mostrando. Há pouco, o Jornal Globo também revelou que o documento que ontem o ministro Onyx Lorenzoni disse que não existiria está registrado no sistema do Ministério da Saúde, ou seja, é um documento público e existe. Então, assim, tudo precisa ser comprovado, tudo precisa ser investigado, e não dá para ficar só na retórica do presidente que agrada apenas os seus apoiadores e não responde à sociedade brasileira que precisa ser respondido, né?